pessoal, vamos lá, né? A gente vai falar de espaço econômico africano. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem representativa. O que vocês compreendem quando vocês olham esse, vamos dizer assim, esse mapa da África, com essas máquinas aqui, fazendo aqui uma perfuração no solo? O que você acha que significa isso aqui? Tia, eu acho que significa que há muita mineração no país. Mineração, bacana. Então a gente pode utilizar aqui uma palavra, vamos dizer assim, que a África é muito explorada, né? E ela é explorada, claro, com o objetivo de ter lucro, né? Quem é que vai querer explorar um país, né? Uma região onde a gente não vai ter lucro nenhum, né? Então essa imagem aqui, ela vai mostrar justamente isso. É uma atividade muito importante para a economia, né, de alguns países africanos, né, que é a exploração. Mas a exploração, muitas vezes, ela vai promover outros tipos de problemas. E a gente vai ver isso agora na nossa aula, tá? Então a gente vai lá para a página 38, né, do livro. Aqui a gente vai estar observando, olha as casinhas, gente, na Namíbia. É bem desse jeito, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa exportação, né? Essa exploração, na verdade, exploração desses recursos naturais, tá? E vamos falar a nível mundial. Então, a nível mundial, né, a África, ela vai participar como exportador de produtos de baixa intensidade tecnológica, tá? O que significa isso, tia? A gente tem países que são exportadores de produtos de baixa intensidade tecnológica, de média intensidade tecnológica e de alta intensidade tecnológica. O nível de exportação de produtos e o nível de tecnologia que você tem vai permitir você compreender qual é o nível econômico em evolução, né, que você tem de um país. Então, quando eu tenho aqui produtos de baixa intensidade tecnológica, é que eu preciso de baixa tecnologia para poder trabalhar com esses produtos, ou seja, é uma matéria bruta e eu vou transformar ele num produto para ser exportado, só que eu não preciso de tanta tecnologia assim para poder fazer esse produto. Então a gente chama esses produtos de baixa intensidade tecnológica. Geralmente a gente vai ver Tipo roupa, né, produtos. tia? Mais ou menos, né? Por exemplo, você está vendo aqui na África petróleo. Eles não vão trazer o petróleo refinado. Porque para você trazer o petróleo refinado, você precisa de pelo menos uma média tecnologia. Então eles vão trazer o quê? Petróleo bruto, né? Alguns alimentos, algumas bebidas, né? Então esse tipo de produto, como roupas, calçados, aqui não é muito o caso da África, né? É mais o caso do Brasil, tá? Mas esses tipos de materiais que você não precisa mexer com tecnologia tanto assim, a gente diz que são produtos de baixa intensidade tecnológica. Por exemplo, eu estou plantando tomate. Para eu ser um exportador de tomate, eu não preciso de tanta tecnologia assim, né? Eu preciso de terra, adubo, água, vou lá, colho o tomate e envio, né, para o meu cliente. Pronto. Eu não preciso de tanta tecnologia para fazer tomate, né? Então é mais ou menos isso. E a gente tem aqui na África algumas reservas de minerais e de metais preciosos. Então, quando esses itens são extraídos, eles são mandados de maneira bruta, né? Então, eles não têm um trabalhar desse material. Por isso que a gente diz que a África ela exporta produtos de baixa intensidade tecnológica, tá? Geralmente, a mão de obra é bem numerosa, né? São muitas pessoas que trabalham, né, nesse campo, mas a mão de obra é muito barata, ou seja, ganha-se muito pouco para trabalhar no território africano, né? Segundo aqui a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela vai afirmar que vários problemas aqui no continente que têm acontecido, né, vão dificultar o desenvolvimento do continente africano. Que problemas são esses? Como eu falei para vocês na última aula, a gente tem muitas guerras, muitos conflitos políticos, né, devido justamente a uma separação religiosa, uma separação política, né? E isso causa muita deficiência na economia, porque quanto mais o país se juntasse,
para trabalhar juntos por um mesmo ideal, mais o país cresceria. Mas por conta desses pequenos conflitos, acaba tendo esse prejuízo para a própria economia do país. Fora também que esses lugares acontecem aquelas catástrofes climáticas. Por exemplo, recentemente, ali em Moçambique, acredito que no mês de março, aconteceu de um ciclone passar ali pelas regiões. É um período de chuvas, né? E a região ali das ilhas de Moçambique, a região de Madagascar, por ali, as águas são quentes, acima de 27 graus. Então, os ciclones, os tornados, os tufões, eles sempre vão se originar no mar quando as águas são quentes. Então, de tempos em tempos, aquela região também tem ali uma visitação ali, né, essas visitas indesejadas aí, né, dos ciclones, tornados, tufões. E isso destrói, porque olha as casinhas como são. As casinhas são desse jeito aqui, gente, né? Para começar, quando é tempo de chuva, né, quando é período de chuva, realmente chove muito na região. Aí você vê, ó, as casinhas são de barro, né? Então acontecem algumas tempestades. Isso aqui vai para o espaço. Esse aqui não tem segurança nenhuma, né? E aí a ilha de Moçambique, né? O país de Moçambique também, as ilhas de Moçambique e o país de Moçambique passam muito por esse problema, né? Sempre quando tem a época do verão, que é com muito chuva, acontecem esses problemas aí, esses desastres naturais, né? E aí, para que o continente pudesse crescer, tinha que ter um equilíbrio, né? A economia, ela precisava passar por uma infraestrutura. Então, a gente sabe que existem muitos países que querem até investir um capital estrangeiro aqui na nação. Mas aí, que recurso que você vai oferecer como garantia de devolução desse dinheiro? Uma vez que o país não tem uma boa estrutura em educação, em investimento, né? Então, a gente pode ver aqui que realmente a disparidade, a diferença, né, da economia, do ambiente social, do ambiente cultural é muito grande, né? Tem lugares, né, tem comunidades rurais onde tem alimentos, né? As pessoas, elas usam roupas, a religião, ela é bem divulgada, bem difundida, né? As regras tribais, né, facilitam a permanência das pessoas na comunidade, o modo delas viverem, mas tem regiões que não tem nada disso, né? Tem regiões aí que a mistura é muito grande e aí oferece muita vaga para conflitos, para diferenças sociais, e aí a diferença econômica também acaba sendo muito grande, né? Aqui vocês estão vendo na página 38 de vocês a maior cidade da África do Sul, que é Joanesburgo, tá? Joanesburgo, ela vai ter o aeroporto onde você, querendo ir para a África, você vai ter que aterrissar aqui, na África do Sul, tá? A África do Sul é bem modernizada, ela tem prédios, ela é uma cidade assim, bem estruturada, tá bom? Joanesburgo. Olha aqui, a aldeia de uma tribo chamada Imba, ou Rimba, não sei, na Namíbia. Olha a disparidade, tá vendo? É muito chocante isso que você vê na África. Você tem grandes centros urbanos, claro, não muitos, mas você tem, mas a grande maioria das tribos vive dessa forma aqui. Então é bem, assim, contrastante, né, vamos dizer assim. Se você vir comigo para a página 39, você vai ver aí a importância dos recursos naturais e a gente vai analisar aqui esse mapinha bonitinho. Você pode enxergar melhor no seu livro, tá? Que aqui a projeção não está muito boa, né? Mas aqui a gente percebe que a África é, sem dúvida nenhuma, um dos continentes mais ricos em minérios no planeta. Aqui nessa listagem aqui, ó, você consegue ver todo tipo de minério que tem aqui na região para ser explorado. Bauxita, que é a base para você fazer o alumínio. Tem cobre, que é um ótimo condutor de eletricidade. Diamante, né? Estanho, gás natural, manganês, ouro, petróleo. Observe, tudo isso aqui é de uma valia imensa, certo? Mas o que faz a mineração ali ser uma das principais atividades no território africano, justamente é a falta de recursos para outros trabalhos, para outras vertentes econômicas. Então, como vocês podem observar, nessas regiões aqui, ó, retirando a região do deserto, que é essa parte aqui, né? A região do deserto não tem muita coisa para ser minerada, mas em todo o entorno do continente você vai ter ali
uma grande possibilidade de mineração, né? Então a gente vê os países da África Meridional, por exemplo, da África Central, da África do Sul, né? Tendo aí importantes reservas de ouro, de diamante, né? E de outras pedras preciosas. Você vai procurar o diamante, você vai olhar aqui, ó, olha a imagenzinha que está representando o diamante, o ouro, essa bolinha amarela, tá vendo? Olha aqui, ó. Existem importantes regiões aqui que tem o ouro, que tem o diamante, que são aqui as explorações mais importantes aqui da região, né? Além disso, a gente também tem o petróleo, né, e o gás natural, que a gente vai destacar aí a África Setentrional, né, como exportadora do petróleo. E é uma responsabilidade muito grande essa exportação na questão aí do PIB, né, o Produto Interno Bruto. O que é o PIB? O PIB é uma maneira da gente medir, vamos colocar assim, né, é uma maneira da gente medir a economia de um país, tá? A gente chama Produto Interno Bruto porque ele vai representar a soma de todos os bens e de todos os serviços finais que são produzidos numa determinada região, certo? Então o PIB, ele é um indicador, ele é uma taxa indicadora, né, de uma, vamos dizer assim, da quantidade de produtos que são produzidos numa região e estabelece um vínculo com a economia, tá? Então quando a gente falar de PIB, a gente está falando aí de produtos que são aí motivadores da economia africana. No caso, a gente está falando da África, né? Então, a gente tem aqui o petróleo como sendo aquele que vai instigar aí, né? Aumentar o produto interno bruto, né? E aqui eles fazem parte, alguns países aqui fazem parte da organização dos países exportadores de petróleo. Essa organização chama-se OPEP. E aqui na África a gente vai ter a Argélia e a Líbia como integrantes, né, desse órgão, né, de exportadores de petróleo, tá bom? Vamos para 40. Na página 40 tem uma curiosidade aqui que eu quero ler para vocês, né? Aqui está dizendo assim: você sabe o que são minerais de conflito, né? Estanho, ouro, tântalo, tungstênio. A minha aliança de casamento é de tungstênio, né? Eles são explorados em diversos países da África, né? São chamados de minerais de conflito. Por que eles são chamados de minerais de conflito? Porque muitas vezes o dinheiro que é conseguido com a exploração desses minérios, ele vai acabar financiando o que é a compra de armas, né? E essas armas, elas vão servir para quê? Vão servir para aumentar os conflitos entre as tropas de governo, né? Entre as milícias locais, aqueles conflitos locais, né? Porque existem regiões que são governadas, né, por alguns líderes. Esses líderes querem manter o controle das minas, né? As minas de estanho, de ouro, né? Eles querem mandar, eles querem ter o poder. E muitas vezes esses territórios eles são tomados à força, né? Esses minerais que eu falei para você aí, eles são utilizados em todo o mundo para a fabricação de celulares, computadores, máquina de lavar, geladeira, por exemplo. Então você imagina se não é valioso, né? Todo mundo, no mundo inteiro, tem celular, computador, máquina de lavar. Então esse tipo de material ele é muito levado para outros países. Então os conflitos internos que acontecem na África também são para manter o domínio dessas regiões, tá? Aqui tem um textinho que eu quero ler com vocês que diz: a maldição dos recursos na República Democrática do Congo, né? Por que esse texto chama maldição dos recursos, né? Eu tô gravando aqui as aulas e mandando aqui no grupo para qualquer um de vocês que talvez tenha problema aí no Meet, porque o Meet tá deixando a gente de cabelo em pé esses dias, né? Tomara que não dê problema, né, nos seminários, né? Na semana que vem, terça-feira, a gente já começa com os primeiros seminários. Eu ainda não sei os meus horários em relação ao seminário de vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão arrasar, como sempre vocês arrasam, vocês dão um show, né? Eu vou ler para vocês então aqui esse artigo, diz assim, ó: nas províncias da região oriental da República Democrática do Congo, tesouros como ouro e estanho atraem milícias oportunistas. Milícias são conflitos, tá? São conflitos, guerrilhas, tá? Oportunistas porque estão visando o seu próprio lucro, tá bom? Esses grupos violentos, olha só, violentos, exploram pessoas, incluindo crianças, na extração dos chamados minerais de conflito.
como são o ouro, o cobalto, o coltan, nunca tinha visto esse nome, Colômbia, tantalita eu já tinha ouvido falar. Com as receitas angariadas, os grupos compram armas para conquistar mais territórios e assim perpetuam, aumentam o conflito, né? Aqui na página 41 vai continuar, né? Acompanha aí na página 41 do livro 3 comigo. Metade da produção mundial desses minerais vem da África Central. A exploração do estanho, do ouro e de outros minérios da RDC tem estado sob vigilância, sob vigilância desde 2010. A altura em que entrou em vigor nos Estados Unidos da América a lei que exige que as empresas americanas assegurem que não trabalham com minerais de conflito, né? Ou seja, minerais de conflito são aquelas áreas que as pessoas estão brigando para tomar posse desse território, né? Isso aqui, então, significa que muitas vidas se perdem, muitas pessoas morrem por conta desses minerais de conflito. No entanto, o sistema apresenta muitas falhas. As minas ilícitas podem simplesmente vender os seus produtos no mercado negro ou contrabandeá-los numa mina legal, embalando-os lá. Apesar dos esforços levados a cabo por organizações, as violações de direitos humanos continuam a existir na exploração dos minérios, né, que a gente vai chamar aqui de minerais de conflito, né? As minas que são difíceis de controlar também podem prejudicar o meio ambiente e as comunidades vizinhas. Nas minas ilegais acontece frequentemente aí os esgotos misturarem-se com as águas locais, poluindo o abastecimento. Então, essa exploração de minérios aqui na República Democrática do Congo, ela está violando muitas vezes as questões dos direitos humanos que é estabelecido pela ONU. A ONU ela é uma organização onde ela estabelece diversas leis para que os conflitos regionais sejam amenizados. A ONU foi criada a partir do término da Segunda Guerra Mundial e ela já evitou diversos conflitos ao redor do mundo, principalmente uma terceira guerra mundial, que seria talvez, provavelmente, a Guerra Fria, né? E uma outra que recentemente fez questão ali de estremecer os polos do planeta, quase que a gente fica com o cabelo em pé, ali em 2019, né? Então, o que acontece aqui com essas minas, né, ilegais? As pessoas vão querer o domínio do território para poder ter acesso a um produto valioso, e esse dinheiro nada mais é do que investido em novas armas de guerra. Então, quanto mais você explora essas minas, mais dinheiro vai ser investido em armas de guerra e mais pessoas vão morrer. Por isso que na República Democrática do Congo, esse tipo de exploração é considerado ilegal, tá? Aqui a gente tem uma visão do campo de refugiados, né, na República Democrática do Congo, né? Apesar de toda a riqueza mineral que eles têm aqui nessa região, você pode ver a pobreza ao seu redor, né? A palavra hoje deveria ser disparidade, né? Porque, meu Deus do céu, que situação difícil. É um país que tem as suas riquezas, né? É um país que tem a sua forma de ganhar o seu sustento, de ter uma economia ativa, mas ao mesmo tempo não tem nada, né? Muito complicado. E aqui está dizendo uma pergunta para nós. Você sabia que nós podemos ajudar a reduzir o impacto socioambiental resultante da exploração mineral? Então, como é que a gente faz isso? Os consumidores, né, precisam reduzir a compra de aparelhos eletrônicos. Porque esse material aí, que a gente falou agora há pouco, que é a questão aí do estanho, do ouro, do tântalo, do tungstênio e tantos outros, eles vão ser utilizados na fabricação de celulares e outros equipamentos eletrônicos. Se a gente quiser reduzir o impacto socioambiental a respeito da exploração mineral, a gente tem que diminuir a compra de aparelhos eletrônicos. E como se faz isso, né? Como se faz isso se hoje em dia os aparelhos eletrônicos parece que têm uma vida que pode morrer a qualquer momento, né? A gente antigamente, eu me lembro, minha mãe mesmo comprou uma geladeira quando ela se casou, né? E essa geladeira funcionou até eu ter ali os meus 20 anos de idade, né? Quer dizer, a geladeira que dura 2 décadas, né? A minha geladeira tá com 1 década de uso e a gente já tá naquelas, né? O que a gente faz? Ela não tá aguentando muita coisa, né? Parece-se que hoje em dia, né? Parece que hoje em dia as coisas não foram feitas para durar, né? Celular hoje em dia você troca de 2 em 2 anos e se olhe lá chegar vivo até lá, né?
Então, o que tem a ver isso? Quanto menos produtos a gente comprar, aparelhos eletrônicos a gente comprar, a gente vai reciclar os antigos, a ideia seria essa, e aí a gente acaba diminuindo o impacto socioambiental. Mas por que isso não é verdade hoje no nosso tempo, no nosso dia a dia? Porque realmente o capitalismo fomenta a compra de aparelhos cada vez mais, né? O capitalismo vai gerar sempre aquela situação que a gente chegou até a comentar. Eu comentei com vocês no primeiro bimestre a questão da obsolescência programada, né? Alguns aparelhos já saem de fábrica com uma vida útil curta, para fazer você comprar mais lá na frente. Mas também tem a obsolescência observada, que é quando as coisas saem de moda, né? E você se vê obrigado, né? Você se sente atrasado, então você quer comprar uma coisa mais moderna. O exemplo que a gente tem é os televisores de tubo, né? Antigamente os televisores eram aquelas caixonas quadradas, né, que ficavam em cima dos móveis na sala. Hoje, você tem um televisor de tubo, você é um atrasado. Você tem que ter a tela fina de LCD e pendurada na parede, ou então num painel, né, que a gente coloca na parede. Nem rack e nem estante a gente usa mais. Então, isso é obsolescência, é aquilo que é obsoleto. Eu não preciso daquilo, mas eu acabo comprando porque eu me sinto programado a comprar, né? Eu observo que a moda muda, né? A roupa, né? Hoje as mulheres usam calça skinny, aquela bem apertadinha. Daqui a pouco é calça boca de sino, aquela toda largona na barra. E aí você fica, né, querendo comprar porque você acha bonita. A moda, ela faz isso com a gente também, né? Então, a África, ela é rica em biodiversidade, você sabe disso. A gente vê aí a diferença da vegetação, a diferença da fauna, né? A multidiversidade, vamos dizer assim, né? Savanas, florestas tropicais, florestas equatoriais. Mas a gente também percebe que o papel econômico é importante para manter a sustentabilidade. A gente tem que ter os dois, sustentabilidade e exploração consciente e racional, né? O que acontece com a exploração natural, por exemplo, da África? A gente pode fazer os medicamentos, os alimentos, óleo, as fibras, né, que são produtos que vêm da natureza e acabam também fortalecendo a economia do país. Mas os biomas africanos, eles têm sido devastados de uma forma tão grande, né, de uma maneira tão desorganizada que eles têm, tão intensa, né, que a extração vegetal ela está perdendo para a exploração de minas, né, de minérios. Então está ficando muito complicado, né? As cidades estão crescendo, o crescimento populacional está aumentando, mas a questão das áreas naturais da África está diminuindo. O que deveria ser uma benção, né, em questão de preservar, proteger, para ampliar a economia, tem sido devastado aí, né? Então a gente vê aqui na página 41 que a partir do século XIX, né, a exploração das riquezas naturais da África aumentou demais a questão das disputas entre as potências europeias. Olha a Europa aí de novo, de olho nos territórios que eles controlam, que eles estão controlando. Porque existem muitos países que foram colonizados por países europeus. E esses países africanos acabam se tornando, ou melhor, eles estão querendo se tornar independentes desses países europeus. Mas por falta de organização política, por falta de uma organização econômica, por falta de pessoas capazes de gerir ali os recursos, isso acaba não sendo possível. E aí a Europa começa a querer manter ali as disputas pelo domínio do território, né? A gente chama isso, né, o país que ele depende de outro, a gente chama isso de commodities, certo? O que é uma commodity, né, que é um nome até bonitinho, né? Se você for observar aí, ele não é um número, uma palavra, né? Ele não é uma palavra da nossa língua. Então, os commodities, eles são produtos que vão funcionar assim como se fossem matérias-primas, tá? Eles são produzidos em uma larga escala, né? Podem até ser estocados, às vezes assim, sem perder a qualidade, né? Como, por exemplo, o petróleo, o suco de laranja congelado, né? Café, a soja, por exemplo, o ouro, né? E aí, a palavra commodity, como vocês estão vendo aí, ela tá no plural, né? Mas ela vem do inglês, que significa mercadoria, tá? Então, commodity significa mercadoria em inglês. Então, a gente está falando de commodities agrícolas, produtos agrícolas, tá?
mercadorias que são plantadas e que são ali também os minerais, a gente também tem que falar dos minerais também, né? Que vão sofrer muita variação no preço na hora de ser colocado no mercado internacional, né? Então, o que acontece? Esses produtos, essas commodities, elas acabam sofrendo muita variação no preço, tá? Principalmente porque você quer ser um exportador. Então, você tem um trabalho, você tem um investimento de produzir esse material aqui no meu país. Só que quando você vai exportar, você não vai ter o mesmo, vamos dizer assim, o recurso que você precisa com a venda não vai ser a mesma que você havia planejado. Ela vai ter uma queda no valor de produção. E isso acaba afetando a balança comercial dos países. Balança comercial, para a gente lembrar nas outras aulas que a gente teve, é o equilíbrio entre importação e exportação, tá? Quando eu importo um produto de outro país, eu estou comprando, portanto, perdendo dinheiro. Quando eu exporto, eu estou vendendo, portanto, ganhando dinheiro. Então, para uma balança comercial de um país ser considerada favorável, ele tem que exportar mais do que ele importa, ou seja, ele tem que vender mais do que ele compra. Aí o que acontece? Eu tô aqui produzindo aqui a minha laranjinha da terra com suco só do bom, mas aí na hora de eu vender, ele perde valor. Por quê? Depende da área que ele foi produzido. Só por dizer que ele é da África, ele vai sofrer uma desvalorização no preço. Então, tem vários fatores que fazem com que o produto que é concebido aqui no território africano, ele perca valor, né, comercial. E aí, esses problemas socioeconômicos acabam também aí trazendo muita discriminação, né? Aí a gente chama de maldição dos recursos, né? Por quê? Porque as nações ricas em recursos naturais, né, passam por uma abundância de recursos naturais, fabricam muitos produtos, né, para levar o desenvolvimento econômico daquela área, e esses produtos acabam não sendo consumidos da maneira como deveriam e não devem dar tanto retorno financeiro para aquelas nações como deveriam. Aí a gente chama de maldição dos recursos. Produz muito recurso, mas tem pouco capital de giro. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, né? Alguém está tendo alguma dúvida nesse tema aqui ou tá fácil de entender? Commodities, venda de produtos? Tá fácil de entender. Todo mundo está entendendo? Wesley, você está entendendo? Opa, Tia Pato. Rapaz, os meus cálculos aqui, esse conteúdo assim de ler é difícil, né? Mas dá um jeito aí. É só você pensar assim, ó. Vamos colocar aqui você dono de uma plantação de laranja, tá? Uhum. Aí essa plantação de laranja, você vai ter um valor ali, porque, poxa, você tá trabalhando de sol a sol, né? Você sabe que a sua laranja é boa, e aí você quer vender pra mim. Aí, você vai vender pra mim por quilo, tá? 1 quilo da sua laranja, você quer vender, vamos dizer assim, a R$10 pra mim, tá bom? Você quer vender pra mim a R$10 o quilo da laranja. Eu vou olhar pra você e vou dizer assim, que Wesley, você tá vendendo essa laranja muito cara, você tá maluco? Eu não vou comprar por R$10 não. Se tu quiser, eu compro por 6. Puxa vida, vai perder 40% do valor que você queria receber. Mas como não tem outro que quer comprar, você acaba vendendo assim, você perde 40% do seu investimento, né? Do valor que você queria receber em troca. Você entendeu como é que é? Então, no caso aí, como é? Tirando, tipo assim, eu tenho exemplo só aqui com o do livro, dando lá aí. Aí a gente tá falando de uma coisa bem grandona, que é o território africano todo, né? A gente tá falando de uma região que ela não é muito valorizada, as produções que são realizadas lá não é muito valorizada. Então eles têm uma queda no valor desses produtos muito grande. Aí a balança comercial fica totalmente desfavorável, porque você acaba fechando o mês, né, comercial, em déficit em vez de superávit. Superávit é quando eu termino com dinheiro em caixa. E déficit é quando eu termino devendo, com saldo negativo. Né? Débito. Déficit é débito, né? Aí você vai falar pra mim assim, puxa vida, eu queria ter vendido a R$10, vendi por R$6, caramba, não dá pra pagar as contas. Se não dá pra pagar as contas, você terminou em déficit, você terminou em débito. Entendeu? Entendi. É uma coisa assim muito assim complexa, mas a gente vai entendendo aos poucos, tá bom? Tá bom.
Então, a gente percebe que na África, a gente vai ter essa abundância de recursos. Eu vou produzir muito produto, se eu vou produzir produto, mas acaba não tendo muito retorno. Aí a gente chama de maldição dos recursos, certo? Por isso que ocorre, então, uma dependência, né, de um dinamismo econômico, né? Aí a África tem que investir aí em hidrelétrica, em ruas, né, assim, vias de transporte. E aí tem algumas empresas que vão se beneficiar disso, vão explorar esses setores, né? Algumas empresas vão explorar esses setores aí juntamente à população, mas a gente também tem os conflitos de poder e de interesse que atrapalham essa exploração desses recursos também. Falando de agropecuária, eu não sei se vocês sabem me dizer, mas agropecuária, viu, Wesley? Olha aqui. Agricultura com pecuária. Agricultura é plantar na terra, pecuária é cuidar de gado, cabeça de boi, sabe? Cuidar dos bichinhos, né? Então a agricultura tem a ver. Não é hoje não? Terra, né? Não é hoje não, gente. Isso aqui é para a próxima aula. Que pena, eu queria falar da atividade agropecuária. Mas tá bom. Deixa eu ver se a gente tem muita atividade hoje. Tem não. Hoje tem pouca atividade para vocês, viu? Que bom, né, gente? Viu? Já para tempo. Amém, tia. Amém. Vou só analisar esse mapa aqui com vocês e encerro pra gente fazer as atividades, tá bom? Porque a gente tem tempo, graças a Deus. Então tá aqui, ó. A gente tá vendo que... Oi, pode fazer a pergunta, fica à vontade. Não exatamente sobre o tema. É tipo, dessas tarefas aí, vai ter tarefa de casa ainda? Tem. A gente vai passar? Vou passar sim. Tá. Passarei sim, viu? Mas essas tarefas de casa, vocês não vão me entregar na próxima semana, não, tá? Porque a próxima semana já é semana aí das atividades avaliativas, né? Vai ficar para outra aula. Eu perguntei assim, se a tia ia passar a tarefa. Eu vou passar, mas vocês não precisam me entregar na próxima quinta-feira, não. Tá bom? É só para outra aula. Fiquem tranquilos. Tá bom? Então, olha que bonitinho esse mapa que tem no livro de vocês, esse infográfico aqui. Aqui tá mostrando a agricultura como uma atividade econômica muito importante na África, porque ela tá aqui em toda a região central, tá vendo? Ainda temos aqui, ó, o litoral, justamente por conta do clima, né? É mais favorável pra gente trabalhar com a agricultura, né? E a gente percebe que aí são cerca de 2/3 da população que é ativa, né? Que é trabalhadora, né? No continente, que vão trabalhar no setor agropecuário, né? Chega a contribuir com até 60% do PIB, ou seja, a atividade que mais contribui para a renda no país é a agricultura e pecuária, né? E os outros 30 e poucos por cento são referentes aí a exportações de minérios. Então, olha só que interessante, aqui no ladinho você tem a legenda, a gente tem cultivo de algodão, amendoim, sem dúvida. Gente, uma curiosidade para vocês aqui. Lá na igreja africana, quando as pessoas vão ofertar, sabia que elas não levam dinheiro, elas geralmente levam amendoim, elas levam batata, cana-de-açúcar, elas levam, como é que é o nome daquilo? Mandioca. É sério. E eles vão dançando, é muito interessante, eles vão dançando ofertar. É muito legal. Eles não dão dinheiro na África, não, eles dão alimentos, os frutos da terra, né? Que aqui não deixa de ser considerado moeda de troca, né? Em alguns lugares. Então aqui a gente vai ter café, cacau, a seringueira, né? Que é a extração do látex e muitas outras coisas. O sisal também. O sisal é uma fibra que serve para a gente tecer e fazer aqueles sacos, né, grandões para a gente colocar mercadoria dentro, né? E aqui, ó, nessas colorações aqui, você vai ter plantio de arroz, ó, nos campos amarelinhos, né? Você vai ter também a agricultura mediterrânea, aqui, ó, influenciada pelo mar Mediterrâneo, no extremo norte do continente. E a gente também tem pecuária nômade. A pecuária nômade aqui, ó, nessas regiões acidentadas. Por que aqui é pecuária nômade? Porque aqui a gente vai ter a pecuária baseada no trato do camelo, do dromedário, que são animais que são resistentes à escassez de água, né? Aqui é a região do deserto,
né? Então não tem como aqui ter uma região muito favorável para o plantio. Aqui é a região da beira dos rios, ó, tá vendo? Aqui corta o deserto, certo? E aqui na região central a gente vai ter aí o cultivo e a pecuária como a maior força, né, econômica para o país. Fechou, pessoal? A gente vai deixar os próximos conteúdos para próximas aulas, porque o nosso seminário vai até aqui só, tá bom? E hoje a gente vai responder a página 36 do livro que a gente não fez na aula passada, tá bom? A gente vai fazer agora. E, portanto, eu vou desligar o meu gravador, porque eu já tenho aula suficiente. Isso aqui já deve ter dado bem uns 6 GB de memória, para variar, né? E aí, a gente precisa ficar atento aí com as nossas atividades. Mas eu tô mandando para vocês no grupo qualquer coisa, se vocês perderem aqui qualquer coisa, viu, Wesley? Tô mandando no grupo para você ver depois, tá bom?